casca. Vale a pena. Com a situação. Olá! Instituído pela Lei 11.203, o dia 3 de dezembro celebra o Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria. A data estimula a reflexão sobre o papel da população e das organizações no combate à pirataria. E para falar mais sobre este assunto no programa Em Discussão de hoje, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp Eduardo Ribeiro Augusto, que é advogado especialista em propriedade intelectual e atua na área de combate à pirataria há 20 anos. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço pela oportunidade em estar tratando de um tema tão relevante, né, para a população brasileira, para os consumidores e mesmo para o país. Né? Combater a pirataria é algo muito importante e relevante para o desenvolvimento do nosso país. E é um assunto que gera dúvidas, né, doutor? Sem dúvida. Em geral. Sem dúvida, gera muitas dúvidas porque, na verdade, é um assunto que está presente na vida da população, de uma forma ou de outra, cada vez mais, né? Hoje em dia é difícil você circular nas ruas da cidade e não encontrar um produto falsificado, pirata, sendo revendido nas bancas ou mesmo em estabelecimentos comerciais, né? Às vezes até mesmo... Espaços legais. Às vezes até mesmo em shopping centers, né? Por que não? Nós já fizemos algumas diligências de buscas e apreensão em shopping centers famosos, né? Reconhecidos, porque às vezes o produto falsificado, ele se camufla, né? Por ser muito parecido, né, doutor? Num A gente vai ambiente falar isso ao longo do programa, mas sem dúvida. esse é um aspecto que tem que ser considerado, é muito parecido. Sem dúvida, num ambiente de legalidade, ele se camufla ali no meio daquele ambiente e não duvido que em algumas situações o consumidor adquira um produto falsificado achando realmente que estava adquirindo um produto original. Certo. Bom, antes da gente avançar na nossa discussão, vou começar com uma pergunta muito simples, quer dizer, parece simples, mas eu acho que ainda pode gerar algumas dúvidas aí para quem nos assiste. Quando a gente está falando de pirataria, doutor, a gente está falando do que exatamente? É só aquela cópia de CD, por exemplo, não autorizada? Não, de maneira nenhuma. Hoje em dia, a pirataria, a gente pode definir pirataria como uma violação de propriedade intelectual, tá? E aí você vai me perguntar, Exemplos, doutor. Você vai me perguntar o que seria uma propriedade intelectual. Propriedade intelectual é uma marca, é uma patente, é um direito autoral, é um desenho industrial. Qualquer tipo de violação, o que seria uma violação? O uso indevido dessas propriedades, sem autorização do titular, poderia sim ser classificado como pirataria. Né? Exemplos que você me pediu. Então, tem um tênis falsificado, tem um relógio falsificado, tem um CD falsificado ou pirata, né? São sinônimos. Tem uma gravata, tem um sapato, enfim, hoje em dia a pirataria ela afeta inúmeros segmentos e ramos de atuação. Já não se fala mais de pirataria apenas de CD e DVD, até porque CD e DVD hoje em dia... Quase não se utiliza. Exatamente, o original já não existe, né? Por outro lado, a gente tem casos de pirataria de preservativos, peças de avião, remédios... Softwares de computador também, né, doutor? Está bastante em alta essa questão aí, né? Exatamente. Às vezes, a pirataria ela pode colocar em risco a saúde e segurança do consumidor, como esses casos que eu citei para você, né? Um preservativo falsificado, uma peça de avião, um remédio, enfim, um tênis que não tem um amortecedor desenvolvido pelo dono da marca, pelo fabricante titular da marca, né? Pode colocar em risco. O sujeito vai fazer um esporte com esse tênis, as articulações dele provavelmente estarão expostas aí a algum tipo de lesão em vista da falta de tecnologia inserida no tênis original. Muitas vezes o consumidor, como eu comentei, ele compra aquele produto achando realmente que o produto era original, quando não é. Lembrando que tem, na verdade, dois aspectos, né, doutor? Porque existem locais que é claramente um camelô, vamos dizer, com produtos piratas ali, que todo mundo sabe que é pirata, quer dizer, o próprio comerciante vai dizer até, é uma cópia de primeira linha. Uma réplica. É uma réplica, exatamente. Mas o que o senhor está colocando, então, é que existem locais, inclusive shoppings conhecidos e famosos, onde a pessoa comprou um produto acreditando ser verdadeiro e aquilo não é declarado. Quer dizer, talvez ela nem descubra que aquilo era falso. Nunca.
talvez nunca. Exatamente, são Está infiltrado ali nos meios legais, vamos dizer assim. Não é só o camelô. Não, não é. São essas duas situações, né? Tem aquela situação que o sujeito sabe que ele está adquirindo um produto falsificado. Até no mercado, na internet, por exemplo, alguns leilões, sites de leilões virtuais, anunciam um produto como uma réplica. Então o sujeito sabe, o consumidor tem ciência de que ele está adquirindo aquele produto não é um produto original. Agora, em outras situações, como eu comentei contigo, o ambiente em si não propicia essa desconfiança ao consumidor. O consumidor está num ambiente regular, cujos estabelecimentos pagam os devidos impostos, tem alvará da prefeitura, do corpo de bombeiros, enfim. Quer dizer, nunca passa pela cabeça da pessoa que ela Nunca realmente está passa. adquirindo ali um produto falso, o que é pior, complica muito mais a situação, né, doutor? A conduta desse estabelecimento comercial é ainda mais agravada, é pior, porque ele engana o consumidor efetivamente. O consumidor não gostaria de comprar um produto falsificado. E está pagando ali o preço preço como se fosse original também. Exatamente. Meu Quer Deus. dizer, o lucro desse estabelecimento é ainda maior, né? Porque ele adquire o produto falsificado pelo preço do produto falsificado e revende pelo preço do produto original. O que não acontece num camelô ou nesses shoppings populares, porque daí o sujeito, pelo ambiente, pela estrutura do local, ele já sabe, ele tem ciência de que ele está adquirindo ou pode estar adquirindo um produto falsificado. Doutor, então quando a gente fala de quem é a responsabilidade pela pirataria, quando a gente pensa no camelô ou até num shopping popular, como o senhor menciona, é só ali a pontinha do iceberg, né? A gente está falando então de uma estrutura muito maior que Exatamente. está por trás disso. Hoje em dia nós temos alguns estudos, mesmo estudos policiais, né, que comprovam que as organizações criminosas estão cada vez mais se envolvendo com a pirataria. E por que isso? Porque o lucro com a pirataria ele é muito alto e o risco do sujeito ser penalizado, especialmente criminalmente, é muito baixo. Então, hoje em dia, a pena para violação de direito autoral, por exemplo, seria no máximo 4 anos. No máximo. Se você for comparar, por exemplo, com outros crimes, né, tráfico de drogas e outras condutas aí ditas mais pesadas, ditas mais sérias, a penalidade ela é muito mais severa. Então, o que está acontecendo? Está havendo uma migração para a prática da pirataria. Quer dizer, está sendo mais vantajoso, uma penalidade mais branda, vamos dizer assim, uma facilidade maior. Até aproveito para fazer essa pergunta, que era a pergunta seguinte que eu ia fazer, acho que o senhor já está mais ou menos entrando nisso. Por que existe essa facilidade tão grande dessa pirataria no Brasil? Quer dizer, é algo muito comum. Existe, vamos dizer assim, uma conivência também por esses espaços locais, uma falha também de fiscalização, isso é um aspecto que eu acho que também tem que ser considerado. Quem que regula isso? Quem que cuida disso, né? Existe uma complacência por parte da sociedade, inicialmente. A cultura. Exatamente, isso que eu gostaria de chamar a atenção. A gente gosta de, às vezes, colocar a culpa, né, no Estado, nas autoridades. Mas, na verdade, é um reflexo da sociedade, né, doutor? Se nós abrirmos uma barraquinha ali na esquina para vender produtos falsificados, pode ser que ela dure ali anos, sem nenhum tipo de fiscalização. Mas se você abrir uma barraquinha para vender entorpecentes ali na esquina, ela não vai durar muito, provavelmente. Então, existe uma complacência por parte, inicialmente, da sociedade e, em segundo lugar, por parte até mesmo de algumas autoridades que deveriam tomar alguma medida e, às vezes... Fiscalizar e acaba sendo conivente de alguma maneira. Quer dizer, existe... vamos dizer assim, uma naturalização disso, dessa prática? Será que as pessoas conseguem associar a pirataria ao crime? Porque, na verdade, é um crime, né, doutor? Será que as pessoas têm consciência da gravidade disso ou falta esse tipo de informação? Elas colocam, às vezes, a culpa nos impostos, né, que os impostos são muito elevados, então o produto original, que via de regra é importado ou fabricado dentro da regularidade fiscal, por ele ter uma carga tributária maior, ele tem um preço maior. Às vezes o sujeito simplesmente fala, eu gostaria de ter esse produto dessa marca,
não tenho condições financeiras de ter, então por isso vou adquirir o produto falsificado, né? Então acho que é um mix dessas duas situações, É um mix de coisas. mas o fato é que existe um desrespeito à propriedade alheia, né? Eu entendo que a população nacional ela tem que encarar cada vez mais a propriedade intelectual como uma propriedade, como um imóvel. O imóvel é uma propriedade. Alguém entra ou utiliza o seu apartamento ou sua casa sem a sua autorização ou sem lhe pagar um aluguel? Teoricamente não deveria acontecer essa situação. E a pirataria é a mesma coisa. Você está usando, reproduzindo uma propriedade, só que no caso é uma propriedade intelectual, sem autorização do titular. Doutor, o senhor colocou a questão do preço, né? É sempre o principal argumento das pessoas, assim, poxa, porque a gente vê, por exemplo, nos países desenvolvidos, né? É muito menor a questão da pirataria. A pessoa que tem uma bolsa, sei lá, de uma marca de grife, normalmente é original. Porque a gente sabe também que nesses países existe uma valorização maior do trabalho, a questão tributária também, que é muito menor. É. E é o que a gente não vê no Brasil por essa questão dos produtos que chegam de fora. Eles acabam tendo um preço muito superior por conta de impostos, e quer dizer, inúmeras aí questões. Sim. Então, o preço acaba sendo, então, o principal argumento aí para o consumidor desse tipo de produto? É uma justificativa que é apresentada aí com bastante frequência, mas eu não entendo que seja uma justificativa plausível. Porque se você não tem condições de comprar um carro da marca ABC, você convive com essa situação, sem esse carro dessa marca luxuosa. Então, conviva com a situação de você não conseguir comprar determinadas marcas. Eu acho que a gente tem que fazer as aquisições de acordo com o poder aquisitivo, não usurpar propriedade alheia por conta de um desejo pessoal de ter uma camisa ou um relógio de uma determinada marca. E, doutora, a gente comentou no início do programa, então, que as cópias, aí, as réplicas, né, estão cada vez mais fiéis ao produto original. A gente tem algum indício, alguma coisa que a gente poderia, de repente, passar para o nosso telespectador? Fica atento a determinados produtos, quer dizer, o que poderia sinalizar que aquele produto é falsificado, mesmo ele sendo muito próximo do real? Olha, inicialmente acho que vale muito considerar o ambiente em que você vai adquirir o produto. Como conversamos no começo da nossa conversa, não é plausível você eventualmente adquirir um produto de uma marca extremamente luxuosa na barraquinha da esquina, né? Sem nota fiscal, né? O vendedor ali sem as condições mínimas para atender o cliente. Então, esse ambiente da compra, o sujeito tem que desconfiar. Não existe almoço grátis, né? Ele não vai adquirir um produto daquela marca tão luxuosa numa situação ali tão precária, né? Então, eu acho que a questão do ambiente tem que ser levada em consideração. Por isso que, por outro lado, quando a gente está tratando de um ambiente adequado à venda do produto original e o produto falsificado está camuflado ali no meio, por isso que eu entendo, e até algumas decisões judiciais vêm entendendo dessa maneira, que a conduta é ainda mais grave, porque o engano ao consumidor, ele é total e absoluto. O consumidor nunca desconfiaria que aquele produto, naquela localidade, naquele ambiente refinado, né, ele estaria correndo o risco de comprar um produto falsificado, né? Quer dizer, aí também já o consumidor não tem muito o que fazer nesses casos, então, doutor. Realmente, esse caso é um caso de É um vulnerabilidade. caso assim à parte, vamos dizer. É a parte, né? É a exceção, né? Até porque, nesses casos, os detentores das marcas, né, os titulares das marcas e dos direitos autorais, eles costumam mover ações judiciais contra esses estabelecimentos, pedindo busca e apreensão dos produtos, pedindo que esse estabelecimento seja condenado a pagar uma indenização por dano patrimonial e por dano moral à marca. Porque a mera revenda do produto falsificado, não estou falando da fabricação. Comercializar produto falsificado também é uma conduta punida pela legislação brasileira. Então, esse estabelecimento ele pode ter o produto dele apreendido por um oficial de justiça, ele pode ser condenado a pagar indenizações, às vezes até elevadas. Para quê? Para recompensar o dano que a marca teve
com aquela venda de produto falsificado. Nós costumamos dizer, os especialistas, né, presumem que o pirata ele não tem muito orgulho do produto que ele vende. Porque se ele tivesse orgulho, ele colocaria a marca dele. Ele não colocaria a marca de um terceiro. Então ele se esconde atrás da marca de um terceiro, ele não tem orgulho do produto que ele vende, só que esse terceiro não tem a menor ideia da qualidade que é empregada na fabricação desse produto. E a marca dele está atrelada a esse produto. Então existe um dano, um abalo à honra, à imagem daquela marca que tem que ser compensado. E o Poder Judiciário brasileiro vem cada vez mais entendendo isso e aplicando sentenças e sanções bastante pesadas, de uma forma até a educar aquele estabelecimento. É uma conduta punitiva, mas que acaba tendo um caráter educacional. Não faça mais isso, porque você já fez uma vez e foi punido de uma forma muito severa. Então, tem um caráter educacional também. Doutora, acho que é assim, cotidiano a gente vê nas notícias, na mídia, essa questão de busca e apreensão desse tipo de mercadoria, mas em contrapartida a sensação às vezes que a gente tem é que as pessoas já sabem onde elas podem comprar um produto. Ah, vai naquele mercadinho X que ali você encontra, quer dizer, parece que todo mundo sabe que ali naquele local existe a comercialização daquele produto e parece algo muito natural. Quer dizer, falta uma busca mais rigorosa nesse sentido? Olha, às vezes nós temos a sensação de estar enxugando o chão com a torneira ligada, tá? Mas não é isso que acontece. Isso eu posso lhe falar com bastante experiência a respeito. Se você exerce um trabalho de combate à pirataria muito focado em determinado produto, com o tempo, o importador, ou o comerciante, ou o fabricante desse produto falsificado, dessa marca, ele vai migrar para uma outra marca. Não é que ele vai deixar de fazer a pirataria, mas ele vai começar a perceber que aquela marca em si, ele está correndo muito risco em revender, em fabricar, revender, importar um produto falsificado daquela marca. Então ele vai migrar para uma outra marca em que não exista uma fiscalização tão severa por parte do detentor da marca. Porque nós estamos falando de uma propriedade privada. A marca, o desenho industrial, uma patente, são propriedades privadas. Então, quem tem que zelar por essas propriedades são os titulares, são as empresas detentoras. Obviamente, o Estado tem todo o aparelhamento para atender os pedidos desses titulares das marcas. Então, essas denúncias normalmente elas vêm das próprias marcas, sem dúvida, das empresas, da própria população, vamos dizer assim. Mais dos titulares das marcas, porque... Mas a população também pode, vamos também, dizer, de alguma maneira ali denunciar. Ela pode levar informação para a empresa. E às vezes acontece... E a empresa vai tomar a medida. Exatamente. Via saque, via serviço de atendimento ao consumidor, ocorre muito com os meus clientes. Às vezes o consumidor liga reclamando de um produto. Ah, comprei um produto que eu pensei que tinha uma qualidade A, mas tem uma qualidade E. E aí descobre que era um produto falsificado. E o saque fala, por favor, me encaminhe esse produto. Esse produto não saiu daqui. E me informe onde você adquiriu esse produto. Então, a partir disso, se inicia um trabalho investigativo para punir quem está vendendo, quem está importando, quem está fabricando o produto. E essas empresas de luxo, né, essas grandes grifes, elas se preocupam muito com esse tipo de coisa? Demais. Porque elas têm um público ali, pessoas que têm um poder aquisitivo bom, que compram, quer dizer, elas conseguem manter ali o trabalho delas, mas isso incomoda, traz muito prejuízo. Via de regra, essas empresas investem muito dinheiro no combate à pirataria, por duas razões. Primeiro, porque ainda que ela tenha um público muito elitizado, na maioria das vezes, ela fala assim, eu sei que o meu público não compraria esse produto no comerciante da esquina. Tudo bem, pode até ser que ocorra essa situação, mas o consumidor fiel dessa marca, que quer uma exclusividade, ele está pagando por uma exclusividade. Ele pode se incomodar de ver... Ele vai se incomodar em ver ali, eventualmente, o produto que ele comprou e... se popularizando. Exatamente, ele quer exclusividade, ele está comprando pela exclusividade. Pela experiência ali de ter algo diferente. Exatamente. E a segunda questão é que esse tipo de situação,
ele dilui a marca, ela dilui a marca, ela atinge o poder de atração da marca. Porque a marca, ela é, principalmente essas marcas de luxo, né, elas são de luxo porque elas são restritas, elas são exclusivas para um público muito seleto, né? Na medida que você começa a encontrar essa marca pulverizada pelo mercado brasileiro, né, quer dizer, aquele poder de atração da marca Ele cai, vai né? se perdendo. E Inclusive, aqui, tem algumas marcas, por exemplo, que têm diversos produtos e tem uma linha de perfumes, por exemplo. Eles querem vender só na loja aquele perfume, quer dizer, não querem que outras perfumarias, por exemplo, tenham o produto deles. Também é uma maneira de exatamente, não popularizar, né, doutor? Existem exatamente. caminhos aí que essas grandes Existem, marcas procuram para criar essa exclusividade. existem caminhos e eu te falo, cada vez mais isso me traz muita alegria. O Poder Judiciário brasileiro, a Receita Federal do Brasil, a Prefeitura mesmo do Estado de São Paulo, vem agindo cada vez mais no combate à pirataria. Hoje mesmo ocorreu uma grande destruição de produtos falsificados em galpões aqui da Receita Federal, em parceria com a Prefeitura. Produtos que foram apreendidos foram destruídos aí, justamente para celebrar o Dia Nacional de Combate à Pirataria. Doutora, a título aí de curiosidade, quais são os produtos que trazem mais rentabilidade, vamos dizer, para esse mercado aí? Quais são os principais produtos que estão envolvidos aí na pirataria? Olha, como eu comentei contigo, hoje em dia a pirataria não escolhe setor, ela ataca as marcas líderes de mercado. Então, independentemente do mercado ou do segmento, uma marca líder do mercado, ela está sujeita a sofrer com a pirataria, tá? Por óbvio que as marcas, quanto mais exclusivas, então marcas de perfumes, marcas de relógios, marcas de bolsas, gravatas, sapatos, essas marcas que estão ligadas ao mercado de luxo, ao mercado luxuoso, elas estão ainda mais expostas à pirataria. Porque é aquilo que eu comentei contigo, essas marcas elas carregam uma exclusividade com elas. Então, quanto mais exclusiva, mais gente querendo entrar nesse campo da exclusividade. Então, o pirata, Ele acompanha essa tendência. ele tem uma oportunidade muito grande em surfar nessa vontade da população e entrar nesse mercado exclusivo. E aí ele deita e rola, né? Doutor, quem que perde com a pirataria? E assim, pensando em valores mesmo, a gente tem algum estudo, alguma coisa que aponte quanto de prejuízo esse mercado traz aí? A questão de geração de empregos também e da indústria ilegal que está produzindo aí seus produtos. Olha, a pirataria, ela traz um prejuízo sem exceção e sem exagero nenhum para todo mundo, com exceção ao pirata. Só o pirata lucra com a pirataria. O consumidor não lucra, porque via de regra ele está adquirindo um produto que não tem a qualidade do produto original. Pode até ser perigoso isso, né, doutor? Pode até ser, Quando além o senhor de... menciona peças, então, de automóvel, quer dizer, isso pode pôr em Exatamente. risco também a vida da pessoa ali. Sem dúvida, coloca em risco a saúde e segurança da população brasileira. Via de regra, o produto pirata, lógico, um vestuário, uma bolsa, um produto mais do segmento de moda, talvez possa não colocar. Apesar de que existem algumas matérias-primas empregadas na fabricação desses produtos que podem até causar algum tipo de alergia, algum tipo de irritação. Também um incentivo a um trabalho escravo, alguma coisa que está por trás disso também, né, doutor? Tem toda Exatamente. essa questão, É né? o consumidor, é a concorrência desleal que é criada com aquela empresa que fabrica o produto de forma regular e o produto original, né? São os Seguindo as normas seguindo aí. as normas, são os empregos que são jogados fora, porque na verdade o emprego criado na informalidade. A pirataria trabalha com a informalidade. Então é um emprego, é um subemprego, é um emprego informal, é um emprego que não tem recolhimento de impostos, é um emprego que não tem direitos trabalhistas. Então você deixa de criar empregos na esfera formal e vai criar empregos na esfera informal. Como eu falei, o Brasil inteiro perde com a pirataria. Deixa de arrecadar impostos, deixa de criar empregos, você afugenta investimentos. Um mercado que convive pacificamente com a pirataria, você afugenta investimentos, não tem segurança jurídica. Ninguém quer vir instalar a sua empresa aqui no Brasil.
Se o Brasil conviver pacificamente com a pirataria, suportando a pirataria, Ninguém vai querer vir. ninguém vai querer vir. Ambiente de insegurança jurídica. Por isso que eu falo, a pirataria é terrível, ela causa efeitos bastante nefastos para todo mundo. Apenas o pirata que lucra com a pirataria, tão somente. Doutor, na abertura do programa, então, eu mencionei a questão da lei aí que existe desde 2005, desse dia, 3 de dezembro, como o combate aí à pirataria, que é uma política pública. O senhor mencionou, então, a questão que as grandes marcas e grifes, elas têm um posicionamento em relação a isso, normalmente elas entram na justiça quando esse tipo de situação acontece. Mas quando a gente pensa no Estado, no governo, as políticas públicas também são de grande auxílio, mesmo um dia como esse, para trazer essa reflexão. Que o Estado, de maneira geral, pode intervir de alguma forma? Olha, sim, hoje em dia eu trabalho nessa área há 20 anos e eu posso lhe falar com bastante segurança. Existe um avanço muito grande no Estado brasileiro no combate à pirataria. Hoje em dia nós temos um Conselho Nacional de Combate à Pirataria que está vinculado ao Ministério da Justiça. Nós temos varas judiciais especializadas para tratar desse assunto, principalmente nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós temos hoje em dia delegacias especializadas. Isso que eu ia te perguntar, existem varas especializadas para se combater a pirataria e tratar de ações aí judiciais envolvendo essas propriedades intelectuais? Exatamente. Aqui em São Paulo, especialmente, nós temos 2 varas empresariais, aqui no Fórum João Mendes, né, que qualquer tipo de violação de propriedade intelectual ocorrida aqui na comarca de São Paulo, obrigatoriamente tem que ser julgada por esses juízes que compõem essas varas empresariais. Isso é muito bom, porque você vai especializando o Poder Judiciário vai ficando cada vez mais sensível ao tema e, via de regra, quando existe uma comprovação da prática da pirataria, especialmente do lucro que a pirataria gera para aquele que está empreendendo o comércio ilegal, isso tem que ser punido. O titular da marca tem que ser recompensado. Tem que existir sentenças condenatórias bastante severas. Eu não estou falando de criminalização. Não fomento a criminalização da pirataria, eu fomento a penalidade pecuniária, a penalidade indenizatória. Por quê? Existem grandes corporações informais lucrando com a falsificação. Eles têm que reembolsar, eles têm que ser penalizados. As empresas titulares das marcas estão sendo agredidas e essas agressões têm que ser recompensadas. E o Poder Judiciário vem exercendo um papel fundamental nesse sentido. Então, por isso que eu lhe falo com bastante segurança que existiu um avanço muito grande do Estado brasileiro. Óbvio, tem muito a ser feito, é uma luta perene, né? Não é algo que você faz da noite para o dia. Foi o que a gente mencionou, a questão de uma mudança de cultura mesmo, né, na mentalidade das pessoas também, para não contribuir com esse tipo de prática. Exato. Nós até costumamos tratar, existem 3 maneiras, 3 caminhos principais para se combater a pirataria. Você tem a via repressiva, são as apreensões judiciais, as condenações indenizatórias, as penalidades, às vezes até na esfera criminal, a Receita Federal do Brasil que apreende milhares e milhares de containers todo ano, lotados de produtos falsificados. A Receita Federal exerce um trabalho no combate à pirataria fundamental, cortando o mal pela raiz. Você impede que milhares e milhares de produtos entrem no mercado nacional e sejam pulverizados nesse país que é um país gigantesco. Depois, para você recolher esses produtos é muito mais difícil. Então, via repressiva, via educativa, essa via também é fundamental. Ela é muito importante. Nós temos que promover a cultura da propriedade intelectual. Quer dizer, unir forças e trazer esse conhecimento mesmo, para né, todo doutor? mundo, para universitários, para crianças, para estudantes, nós temos que promover a cultura da propriedade intelectual. Não existe desenvolvimento se não há um respeito à propriedade, seja ela qual for, né? E a terceira via é a via econômica, que, como a gente comentou, né, então, na medida do possível, se as empresas conseguem, né, nem sempre é fácil, mas diminuir a diferença de preço entre o produto original e o produto falsificado,
o consumidor provavelmente não vai optar pela compra do produto falsificado. Essa terceira via, eu diria que é a via talvez mais difícil, né? Porque às vezes o produto original ele tem um preço elevado e ele tem uma razão de ser. Esse preço tem uma razão de ser. É uma tecnologia que é investida naquele produto absurda. São investimentos em marketing, em qualidade, em serviço ao atendimento ao consumidor. Existe toda uma estrutura por trás para Que fornecer acaba um sendo produto. abalada, né? Acaba doutor? sendo abalada. E o pirata, ele vive na informalidade. Ele não tem que cumprir nada disso. Então, também Tá por isso, vantajoso, né, para ele. está sempre vantajoso. Ele pratica o preço lá embaixo e essa diferença de preço, com certeza, se você diminui, se você consegue diminuir essa diferença, também é uma forma efetiva de se tentar combater a pirataria. Tá certo. Doutor, o papo está muito bom, mas a gente vai precisar encerrar. Eu quero agradecer muito a sua participação. Foi muito importante aí as suas contribuições e todo esse conteúdo, essa aula que o senhor nos deu hoje aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, gostei muito de participar. Que bom. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau. Vale a pena. Eu tenho paciência.